Capítulo 21. No Jardim das Azaleias. Alguns anos mais tarde, após um longo período em que me mantive afastado desses irmãos muito queridos ao meu coração, para a realização de tarefas em outras esferas, recebi um convite que me trouxe especial alegria. Haveria, na Terra, uma reunião dos protagonistas da nossa história, acompanhado de seus mentores espirituais, para que alguns pontos fossem devidamente esclarecidos e fossem também reavivados na lembrança de todos os compromissos assumidos antes da encarnação em questão. Para minha surpresa, o referido encontro se deu a alguns passos do Jardim de Mariane. Retornamos ao Jardim das Azaleias, o aconchegante recanto que nossa amiga tanto apreciava. Ao chegar, fui recebido por Raquel e Elizabeth, que, após efusivas manifestações de alegria e carinho, foram logo me dando notícias de nossa Mariane. A nossa menina ainda se encontra encarnada na Terra, desenvolvendo tarefas importantes nas fileiras do trabalho do Cristo. Os anos passaram, mas as novas disposições espirituais de Mariane permitiram-lhe manter a forma juvenil. James e Lívia foram buscá-la, aproveitando o desprendimento proporcionado pelo sono físico. Não tardarão a chegar. Olhei ao redor e reencontrei, para minha alegria, Pedro Henrique e Ernesto. Marta ainda estava encarnada e Mariane, ironicamente, constituíra-se no arrimo de sua velhice. A uma certa distância, um jovem um tanto acabrunhado, ainda em recuperação pela grave falta cometida, identificou-se como Roger Hanson. Não pude deixar de abraçá-lo com profunda emoção, pois sabia dos esforços que empreendera para readquirir o equilíbrio. Vejo, meu irmão, que está em franca recuperação, comentei com alegria. Roger, um tanto melancólico, concordou. Graças à misericórdia divina estou melhor, mas veja, já faz quase 100 anos que deixei a terra daquela forma precipitada. Não fosse a intervenção de minha adorada Elizabeth, estaria até agora em regiões de sofrimento. Depois de refletir por um momento, completou. O suicídio, na verdade, é um ato praticado contra a vida e contra Deus. A suprema falta de fé no Criador é abandonar tudo sem acreditar em sua misericórdia, que pode mudar caminhos de um momento para o outro. Fui fraco, meu amigo. Em minha fraqueza, imaginei que, procurando voluntariamente a morte, estaria deixando para trás todas as minhas angústias e aflições. Pobre tolo, pobre miserável que fui. Após dezenas de anos em zonas purgatoriais, pude perceber que em circunstância alguma se abandona a existência deliberadamente. A vida é o maior dom concedido por nosso Pai. Só a partir de então comecei a luta pelo meu reerguimento como espírito falido que fui. Através do auxílio de Elizabeth, meu grande amor, pude retornar à terra como Maurício e ser recebido por minha própria filha, que eu havia abandonado anteriormente. Raquel, com seu amor incondicional, sua fé, sua confiança, ensinou-me a amar a Jesus, a aceitar as dificuldades e lutar por superá-las. Ao reencarnar como Maurício, pude drenar, através da enfermidade congênita e incurável, os pesados miasmas que me envolviam a alma falida, todos criados pelos desequilíbrios produzidos por minha mente ensandecida, ao praticar tal ato de loucura. Quando consegui me libertar parcialmente dos fluidos deletérios que me envolviam, retornei ao mundo espiritual e hoje, através da incansável e dedicada companhia de benfeitores maiores, com muita disciplina e estudo, tento refazer meu caminho. Vejo-me agora na situação do aprendiz que dá os seus primeiros passos sem as vistas do professor, tentando recapitular a lição. Entre a insegurança e a esperança, tenho feito alguns progressos, amigo. Depois de ouvir o seu relato, questionei comovido. E quanto a Elizabeth, reencontrar-se-ão para novas experiências? Infelizmente, minha infeliz atitude criou uma barreira entre nós, que só o tempo e atitudes renovadas de minha parte poderão desfazer, propiciando a nossa reaproximação. Elizabeth, pelas conquistas que possui, terá a liberdade de me ver sempre que possível.
Quanto a mim, renunciei a essa dádiva do céu quando dela me afastei por vontade própria, através da morte provocada. Só o tempo poderá curar essa ferida. Oportunamente, no entanto, voltaremos a reencarnar juntos, se Deus assim o permitir. Despedi-me do irmão querido e continuei observando. Todos os presentes, em um dado momento, voltaram-se para determinado local de onde três entidades envoltas em suave luz se aproximavam. Trajavam com simplicidade vestes alvas e suaves. Uma expressão de nobreza e grande bondade envolvia aqueles abnegados benfeitores. Ao centro, um ancião que emitia maior luminosidade que os demais olhava com imenso carinho para a assembleia, que a essa altura quedava-se em silêncio, em sinal de respeito. Aproximou-se a entidade a uma espécie de tribuna improvisada e, levando o olhar para o alto, proferiu vibrante e emocionada prece. Pai Altíssimo, Criador Supremo da vida, digna-te, nessa hora abençoada em que estamos aqui reunidos, para refazer nossos caminhos e confirmar nosso amor e lealdade diante de Ti e de Jesus, nosso Senhor, a lançar Teu olhar misericordioso sobre todos nós. Envia Tua inspiração para que esses amados irmãos recebam, por acréscimo de Tua misericórdia, as instruções que lhes permitam renovar seus destinos, buscando nas lições do Evangelho Redentor o guia perfeito para sua redenção espiritual. Socorre-nos do remorso de nossas faltas pretéritas, trazendo-nos ao Teu regaço paternal e ensinando-nos a trilhar as sendas do perdão renovador. Permite que a esperança seja o divino alento de nossas vidas e a fé a alavanca de nossas construções do porvir, para que um dia possamos atingir a culminância do Teu reino de amor. Conduze-nos, enfim, Senhor, ao Teu coração magnânimo e que, mesmo na hora de colhermos os frutos de nossa imprevidência, através da dor e do sofrimento, saibamos exalçar Tua glória hoje e sempre. Ao encerrar a oração, Cornélios tinha os olhos marejados. Do seu peito irradiava-se suave luminosidade que, sob o luar embevecido dos presentes, espalhava-se delicadamente sobre aqueles corações renovados na esperança. Evidenciando a lucidez própria das almas elevadas, fitava a todos na assembleia, dando a entender que conhecia cada um, que era capaz de perceber suas disposições íntimas e os sentimentos acalentados por aqueles corações. Após alguns instantes, começou a falar com voz pausada e suave. Meus queridos irmãos do coração, esse é um momento de grande importância espiritual para todos nós. Mais uma etapa foi concluída em vossas vidas de espíritos eternos. Alcançastes um significativo avanço em vossa passagem pela Terra, após uma série de encarnações perdidas em desvios e erros inconsequentes que vos atrasaram a evolução. A nova revelação, codificada pelo venerável benfeitor Allan Kardec, à luz do Evangelho de Jesus, trouxe às vossas vidas o diferencial capaz de fazer com que encontrasseis a estrada da redenção. Muito ainda tendes a realizar, meus amigos, mas não vos esqueçais de que destes um passo importante na construção da vossa emancipação espiritual. Reconhecemos ser motivo de imensa alegria para todos nós vermos que escolhestes os caminhos da verdade junto a Jesus. Percebemos que as modificações realizadas não se efetivaram de forma individual, mas que o grupo como um todo se eleva em direção a aquisições mais ousadas. Portanto, nosso júbilo é imenso na oportunidade desse reencontro entre encarnados e desencarnados. Aos que se encontram na esfera espiritual, desejamos que procurem cumprir com as novas atribuições, visando renovadoras possibilidades de aprendizado e preparação para posterior retorno ao orbe terrestre. Aos que ainda se encontram no campo da matéria, rogamos que perseverem em seus esforços diários, pois em breve estarão aqui conosco na recapitulação dessas experiências das quais tanto esperamos. Meus queridos, não há mais tempo a perder. Encontramo-nos hoje comprometidos com o Senhor nos dois planos da vida em sublime oportunidade de percorrer novas estradas, libertos dos enganos do passado.
Já não podemos alegar falta de conhecimento das verdades eternas, pois sabemos sobejamente que a cada um será dado de acordo com suas obras. Colheremos o que plantarmos, meus filhos, de acordo com as leis equânimes de nosso Pai. Não há como burlar esse ditame justo e sábio que nos acompanha em cada pensamento, em cada ato ao longo de nossa trajetória evolutiva. Assim, não nos enganemos. Aproveitemos a hora que passa, pois dela dependerá o sucesso do nosso futuro. Muitos de vós atravessais duras provações no presente. Não desanimeis, é o que vos recomendamos. A colheita é dolorosa quando a semeadura foi descuidada, mas crede, não vos encontrais relegados à própria sorte. Vamos orar pela clemência e misericórdia divinas. E assim sentiremos o fardo ficar mais leve, tal qual Jesus nos prometeu um dia. A todos os presentes deixo meu carinho. Tenho-vos por filhos muito amados do coração. Que possamos seguir juntos, imbuídos do valoroso ideal do trabalho na seara de nosso Mestre, esquecendo nossas dores individuais e nos habilitando a consolar aqueles cujo sofrimento é maior do que o nosso. Do trabalho em auxílio ao nosso próximo partem, em direção às alturas, os mais belos acordes em homenagem a Jesus. Não nos esqueçamos, queridos, o caminho, por mais árduo nos pareça, deverá ser trilhado com denodo para que se converta na porta de libertação das nossas consciências adormecidas. Deixo-vos nesse momento, rogando ao Senhor dos mundos vos dê a paz, a alegria e a esperança para seguirdes na rota que vós mesmos traçastes antes de voltardes à crosta planetária. Lembrai-vos, amados, de que estaremos sempre ao vosso lado. Que Deus vos proteja. Após a emocionada exortação, percebi que o grupo todo, quase sem exceção, chorava discretamente. Foi necessário algum tempo para que todos pudessem se recuperar da profunda emoção daquele momento sublime. Cada um, na verdade, trazia suas próprias lembranças dos sucessos e insucessos vividos, sentindo a necessidade de buscar o reequilíbrio espiritual para prosseguir com um pouco mais de paz na consciência. Embora a assembleia fosse composta de espíritos encarnados e desencarnados, todos partilhavam as mesmas sensações. Alguns encarnados, desprendidos do corpo físico pelo sono, aparentavam alguma inconsciência, variando de espírito para espírito, de acordo com sua condição. Certamente lembrariam de alguma forma do ocorrido em maior ou menor grau. Já os desencarnados, em sua grande maioria, estavam conscientes, guardando com esperança as preciosas recomendações do nobre irmão. Ao andar alguns passos, deparei-me com Mariane, que, apesar da aparência mais madura, conservara intacta sua incomparável beleza. Ao avistar-me, veio ao meu encontro. Após alegres saudações, comentei sobre o meu interesse em escrever aos encarnados as valiosas experiências que presenciara junto a esse estimado grupo de espíritos. Com um sorriso tranquilo, expressando toda a candura de seu coração, ela me respondeu pensativa. Meu caro Eugênie, depois de muito me debater em tristes reflexões sobre tudo o que aconteceu, pergunto-me o porquê de tão pesada provação, quando já sem forças roguei mais veementemente o auxílio de Jesus, finalmente entendi. Até então, não tinha percebido com plena exatidão os pesados débitos contraídos perante os espíritos que formaram meu lar no papel do esposo dedicado e filhos queridos do meu coração. Destruí os mais caros sonhos de Philip, James, abandonei minha filha e alterei os planos reencarnatórios de mais dois espíritos que nesta vida voltaram ao meu convívio, cobrando-me a cota de amor, carinho e dedicação que eu lhes negara outrora com meu egoísmo. Hoje, com a luz de uma nova compreensão da vida, percebi o quanto lhes havia usurpado em termos de felicidade. Eu que lhes prometera proteção e carinho ainda na espiritualidade. Compreendi que não havia outro caminho a seguir. Minha atual encarnação é de reconquista do equilíbrio perdido. A fonte de tal conquista encontra-se no sacrifício, na renúncia e no cumprimento do dever do qual eu tantas vezes descurei.
Por isso, devo dedicar-me a esses espíritos e a todos os que sofrem por desequilíbrio afetivo e emocional. E olhe que eu bem sei o preço que precisamos resgatar nessas circunstâncias, para novamente nos unirmos aos que amamos. Se você acredita que nossa experiência poderá acrescentar algo aos que sofrem em relação às questões do coração, faça-o. E faça-o em nome de Jesus, afirmou Mariane decidida. E quanto a Daniel? Questionei. Mariane sorriu e respondeu. Nossa separação durante a presente encarnação tem o objetivo de purificar nosso amor, até então envolto nas teias da paixão sem controle, onde o egoísmo cegava nossos melhores ideais. Não pensávamos o quanto estávamos magoando nossos semelhantes, pois aquele era um amor construído sobre a desgraça alheia, e ela prosseguiu. Daniel deverá seguir caminhos diferentes dos meus e buscar o equilíbrio através do conhecimento e do aprendizado das leis divinas. Encontra-se presentemente mais conformado com sua situação, e vale dizer que sua aproximação dos que sofrem na Terra, assim como sua profunda renovação nos últimos anos terrestres, valeram-lhe inesquecíveis momentos ao retornar. Recebeu permissão para se aproximar das falanges que trabalham no Brasil, onde encontrará no movimento espírita consolo e esperança. Apesar de seu temperamento e da sua instabilidade emocional, muito conquistou na condição de médico. Com a permissão de Jesus, empreenderá seus esforços no socorro aos semelhantes, buscando no auxílio ao próximo o surgimento de novas e redentoras oportunidades de crescimento. Indaguei-lhe, então, sobre como se sentia naquele momento. Mariane sorriu, iluminando seu belo olhar, e com uma divina chama de esperança declarou: Acredite, sou muito feliz. Encontrei no cumprimento do dever a paz que me faltou por séculos. A melancolia que me acompanhava havia muitas encarnações, mas não era do que a lembrança dos meus erros e a consciência de que um dia teria de resgatá-los. Pela primeira vez, sinto-me em equilíbrio com as leis divinas e em condições de construir um futuro de paz, amor e felicidade. Nesse momento, um casal se aproximou. Reconheci James com a sua habitual bondade no olhar e uma jovem encantadora que caminhava ao seu lado. Tratava-se de belíssima entidade já nossa conhecida. Plena de juventude, com seus longos cabelos loiros e aquele olhar iluminado. Os traços, com suave delicadeza, assemelhavam-se à beleza que só em sonho vislumbramos. Viera de regiões superiores a fim de rever Mariane e James, ao qual demonstrava possuir estreita ligação. Dirigiu-se a Mariane com grande carinho e falou com extrema brandura. Querida Mariane, estou muito feliz por tua presença entre nós, trazendo-nos o testemunho da tua dedicação para que nos sirva de exemplo. Mariane, encabulada, acrescentou com respeito. Lívia, minha irmã, você bem conhece minha condição de espírito falido no campo do sentimento. Tudo o que tentei fazer foi para reparar o mal que havia perpetrado. Mas Lívia continuou com simplicidade. Sabemos o esforço que tens despendido em favor dos sofredores. Teu trabalho junto à evangelização de crianças e da família, bem como o auxílio que tens prestado às pessoas que se encontram em aflitivos problemas pessoais em razão de questões amorosas, orientando-as, tem repercutido favoravelmente entre nós. Venho, portanto, agradecer o muito que tens feito por mim e James. Há séculos espero uma oportunidade de encarnar junto a esse companheiro, mas suas atitudes e a necessidade de repassar lições o mantinham jungido a ti, minha amiga, pois ele permanecia alimentando sentimentos de mágoa e revolta. James, no plano físico, não lembrava conscientemente de minha existência, apesar de já termos um vasto passado espiritual juntos. Encontrava na tua companhia uma lembrança do que fui, devido a alguma semelhança entre nós. Concentrava toda a atenção em ti. Caso não houvessem ocorrido na Inglaterra aqueles tristes episódios, certamente já estaríamos todos unidos e com renovadas aspirações para o futuro. Mas ainda foi necessária essa reparação em sua presente existência.
Tua renúncia ao amor de Daniel nessa vida, permanecendo ao lado de James, fez com que quitastes vários débitos contraídos no passado com o querido companheiro. Podemos todos agora almejar a felicidade que tanto sonhamos. Os olhos de Lívia iluminaram-se esperançosos. James, que até então se mantivera calado, falou: Mariane, devo-lhe meu afeto mais puro por tudo que você me proporcionou na última encarnação. Certamente precisava das provas pelas quais passei. Agora sou seu devedor, pois recebi muito mais do que poderia imaginar através do conhecimento e do trabalho nas lides do Evangelho. Hoje estou mais perto de Lívia, entrevendo um futuro radioso para todos nós. James, o mérito é todo seu. Você procurou uma maneira de estender o seu trabalho profissional aos que precisavam, sem se preocupar com o pagamento. Além do mais, sua dedicação lhe possibilitou a felicidade que hoje você desfruta ao lado de Lívia. Embora na Terra estivéssemos ligados pelos laços do matrimônio, a afinidade e o carinho que nos unem serão sempre o laço que cultivaremos com respeito e dedicação para sempre. As expressões de alegria e felicidade tomavam conta do ambiente quando Daniel se aproximou. Estava alguns anos mais jovem, demonstrando na expressão animada boas disposições espirituais. Tinha sido o primeiro a retornar ao plano espiritual, mas apesar disso, encontrava-se ainda em fase de recuperação, preparando-se para uma nova etapa de estudos, não apenas na área médica, mas principalmente nas questões espirituais. Como a maioria das pessoas, perdera muito tempo na Terra, envolvido apenas com os assuntos da matéria, da própria ambição e orgulho, descuidando-se das coisas de Deus e do Espírito. Agora era preciso fazer o que, por escolha própria, havia adiado por tanto tempo. É muito difícil, quando temos as necessidades do corpo satisfeitas, pensarmos na alma imortal. Os apelos do bem-estar material são tantos que cada vez mais criamos necessidades quiméricas relacionadas a coisas simples do nosso dia a dia. Envolvemo-nos nessas questões como se fossem fundamentais em nossas vidas. Nem por um minuto ocorre-nos deixar nosso conforto para buscarmos auxiliar uma mãe cujo filho tem fome ou um pai desesperado por não ter recursos para comprar um remédio. Ou até mesmo dedicarmos simplesmente uma palavra amiga aos que tantas vezes estão desesperados ao nosso lado. Deus, contando conosco, colocará sempre em nosso caminho pessoas que realmente necessitam e muito esperam de nós. Aliás, nosso papel na Terra como co-criadores da obra divina é servirmos de intermediários entre os que sofrem e os emissários de Jesus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e àquele que bata à porta abrir-se-á. Nem sempre o socorro é imediato ou manifesta-se exatamente como esperamos. Muitas vezes, Deus não nos apresenta os caminhos a serem trilhados como gostaríamos. É que existem ainda certas experiências que se fazem necessárias à nossa evolução e burilamento espiritual. Um pai sábio não dá tudo o que o filho lhe pede, dá aquilo que é bom e salutar ao seu desenvolvimento. Quanto a Daniel, ou Paul, tratava-se agora de realizar o que durante muito tempo ele havia se negado a fazer por sua teimosia e amargura. Como era um espírito valoroso, pela autodisciplina que manifestava, ao deparar-se com a verdade, foi como se a tivesse gravado a fogo no coração, direcionando todas as suas energias para a vivência de sua nova crença. Não podendo aceitar a renúncia de Mariane, num primeiro momento, Daniel sofreu muito, mas o tempo fez pensar e reavaliar a situação. A própria memória espiritual começou a mostrar-lhe que cometera erros em nome desse amor e que chegara a hora de resgatá-los. Sofrera, na verdade, durante toda a sua vida pela ausência de alguém que, embora não conhecesse, sabia existir em algum lugar. Ao reencontrar esse espírito, sentiu como se tivesse recomeçado a viver.
Era como se, apesar da idade avançada na Terra, estivesse apenas iniciando sua jornada, tamanha era a felicidade que sentia, mesmo com o simples olhar do ser amado. Mas então já era tarde. Tivera de sufocar a tristeza e o desespero de vê-la ir embora com James. Mas isso era passado. Estava novamente com Marianne à sua frente, bela como nunca, no Jardim das Azaleias, no seu jardim. Todos o saudaram efusivamente, felizes por vê-lo refeito das dificuldades iniciais após o desencarne. A determinação de nosso irmão, bem como o desejo de rever Marianne, tinham apressado sua recuperação. Paul retribuiu o cumprimento, desejando paz a todos. Lívia, que o havia auxiliado nos primeiros tempos após o retorno da crosta, comentou: Caro irmão, teus progressos têm sido consideráveis. Nossos mentores estão otimistas com relação ao teu caso. Acho que haverá grandes oportunidades de trabalho antes do que imaginas. Daniel, com humildade, asseverou: Tenho procurado aproveitar todas as oportunidades possíveis para recuperar o tempo perdido. O conhecimento de Jesus e a luz de uma fé renovadora trouxeram-me o esclarecimento necessário para recomeçar a caminhada. E olhando para Mariane, disse com sinceridade e certa emoção na voz: Certamente não teria conseguido se, além dos amigos do coração, não tivesse encontrado um ideal que havia muito tempo procurava. Mariane baixou o olhar constrangida e, aproveitando a oportunidade desse reencontro, afirmou: Precisávamos dessa separação para encontrarmos outros valores em nossas vidas, Daniel. Nossas atitudes prejudicaram muita gente, trazendo infelicidade e mágoa a diversos irmãos nossos. Era preciso refazer esse caminho. Daniel sorriu e completou: Agradeço a cada dia pelo seu equilíbrio, que me sustenta. Sempre foi assim e sempre será, Mariane. Liv e James, observando a cena, felizes, sentiam em seus corações o quanto o tempo modifica as situações e como os espíritos se renovam através das experiências vividas. Daniel e Marianne se afastaram lentamente, aproximando-se da parte central do jardim. Delicadamente, Daniel tomou nas suas as mãos de Marianne e, beijando-a suavemente, pediu: Prometa-me não esquecer esse encontro ao acordar. Mariane sorriu, respondendo: Farei o possível. Quero reter seu rosto em minha memória. Olhando carinhosamente para Daniel, ela sussurrou: Eu não vejo nada que não seja perfeito. Daniel sorriu emocionado. Deram-se as mãos e caminharam lentamente pelo jardim. Algo em seus corações indicava que o futuro lhes pertencia finalmente. Desta vez, sentiam suas consciências livres e felizes, e que, acima de tudo, seu amor estava abençoado pelos céus.